Hallo zusammen. Hier bin ich wieder. Olá a todos. Aqui estou eu novamente, falando em alemão, pois hoje converso com a Dr. Renate Dillmann, uma cientista política, pesquisadora de mídia e jornalista alemã, que há muitos anos se dedica ao tema do poder dos meios de comunicação. É sobre isso que queremos falar hoje. Querida Dr. Dillmann, seja muito bem-vinda. Frau Dillmann, herzlich willkommen. Sim, muito obrigado pelo convite, caro Sr. Lota. Acho isso interessante. De certa forma, é a primeira vez que falo com o Japão e estou ansioso pela nossa conversa. Ja, ich wollte gerne mit Ihnen reden, denn Sie sind. Sim, eu gostaria de conversar com você, pois você é amigo e conhece bem o Sr. Patrick Babb, que também disse que você escreveu mais uma vez um livro muito interessante sobre mídia e poder. Sobre isso, e depois na segunda parte de hoje, também um pouco sobre a cobertura da Europa sobre a China. É sobre isso que gostaria de conversar com você. Você tem uma introdução interessante, onde escreve sobre escolha de palavras, enquadramento e narrativas. Você poderia me explicar brevemente qual é a diferença entre esses três termos para você e por que devemos prestar atenção a todos eles? Und warum wir auf alle drei achten sollten. Sim, eu gostaria de fazer isso. Mas antes, se me permitem, gostaria de fazer uma breve observação. Nas minhas análises críticas da mídia, meu objetivo é chamar a atenção para alguns elementos da cobertura política que aparecem repetidamente e que, do ponto de vista da informação, ou seja, de uma tentativa pelo menos de uma cobertura objetiva, considero problemáticos. E você acabou de mencionar europeu, mas minha análise realmente se limita aos principais meios de comunicação alemães. Beschränkt sich dabei wirklich auf die deutschen Leitmedien. Ein allgemeineres Urteil kann ich mir da nicht anmaßen. Não me atrevo a fazer um julgamento mais geral, nem mesmo para o restante do espaço de língua alemã, ou seja, Áustria e Suíça. No entanto, os espectadores de outras regiões linguísticas, é claro, podem refletir e considerar se e como esses fenômenos podem ser observados em seus respectivos meios de comunicação. Isso como uma observação preliminar. Agora vou às perguntas. Wording. O que isso significa? Significa que já nas denominações, nas designações de um fato ou de um sujeito, muitas vezes há mais do que uma simples informação. Beispiele. Ob die deutschen Journalisten etwas Krieg nennen. Se os jornalistas alemães chamam algo de guerra, como no caso da Ucrânia, ou se chamam de operação ou missão, como no caso do Afeganistão ou da Iugoslávia, isso não é determinado pelo fato em si, ou seja, pelo envolvimento militar, pela violência exercida ou algo semelhante, mas sim por uma posição mais favorável em relação a esse acontecimento. E essa é uma posição que, aliás, normalmente corresponde à política externa alemã. Nos casos do Afeganistão e da Iugoslávia, ela não queria falar em guerra, mas sim, de certa forma, suavizar, chamando de operação ou missão. E, consequentemente, a imprensa alemã também se comportou dessa maneira. Até hoje, aliás, no site das Forças Armadas Alemãs está escrito operação. Bis heute steht übrigens auf der Website der Bundeswehr Einsatz. Atuação no Afeganistão e assim por diante. Que entrará a missão no Afeganistão encerrada no site das Forças Armadas Alemãs. Exatamente, e a mesma imprensa faz muita questão de que a guerra na Ucrânia seja chamada de Guerra da Rússia contra a Ucrânia. Ou seja, nesse caso, há uma clareza total na nomeação do que está acontecendo, não é? Sim. Com certeza, ainda com os acréscimos habituais, como guerra de agressão em violação ao direito internacional, para realmente colocar essa guerra em uma posição de grande ilegalidade, o que em princípio também teria sido o caso das operações no Afeganistão e na Iugoslávia, que aconteceram com participação alemã. Mas nesses casos não se quis colocar dessa forma, não se quis dizer assim, e acabou se justificando e minimizando como missão. Estamos construindo escolas para meninas, estamos perfurando poços, esse era o discurso. Ou missões no caso da guerra da Iugoslávia, estamos ajudando os kosovares ameaçados. Próximo exemplo. Nächstes Beispiel. Ob man was Regierung oder Regime nennt. Se algo é chamado de governo ou regime,
Isso também é uma escolha de palavras que não decorre, como se poderia supor, do fato de as pessoas em questão terem sido eleitas, o que, aliás, é um critério político que tem sua origem na compreensão ocidental de democracia representativa, mas isso só de passagem, mas sim da simpatia ou antipatia política em relação a outro país. Os governantes da Arábia Saudita ou dos Emirados, por exemplo, nunca são chamados de regime pelos jornalistas alemães, mas o presidente russo Putin ou Xi Jinping da China, sim. Os dois pesos e duas medidas, sim. Os dois pesos e duas, muito correto. Para você, isso ainda se enquadra na categoria de escolha de palavras, ainda não em enquadramento. Exatamente, eu classificaria isso primeiro como uma questão de escolha de palavras. O termo framing, por outro lado, refere-se basicamente a uma visão completa de um acontecimento. Como o próprio nome sugere, trata-se de estabelecer um enquadramento, através do qual jornalistas e consumidores de mídia adotam uma perspectiva comum sobre um evento. Vou dar um exemplo. A Síria, por exemplo, é tratada nas notícias alemãs atualmente de forma insistente sob o título de libertação. Se isso corresponde ou não ao sentimento dos sírios, ou de todos os sírios, ou se expressa principalmente o alívio da mídia e do governo alemão, pelo fato de o governante Assad, que nunca foi muito querido por eles, finalmente ter saído, libertação, isso fica em aberto nessa questão. Vou dar mais um exemplo agora sobre o Afeganistão. Dann nehme ich noch mal ein anderes Beispiel, nochmal Afghanistan. Damals hieß eine Schlagzeile aus dem Afghanistan-Krieg. Naquela época, uma manchete da guerra do Afeganistão dizia: extremistas atacam o exército alemão. O enquadramento era o seguinte: o exército alemão, a Bundeswehr, está, geograficamente falando, a 5.000 quilômetros a leste do território alemão. Mas a ideia do artigo é que ela está lá com razão e está sendo atacada. Por quem ela está sendo atacada? Claro, não pelo povo afegão, que talvez até preferisse que os soldados alemães saíssem de seu território, mas sim por extremistas. Ou seja, são forças externas ao povo afegão. E dá para imaginar, se você parte dessa ideia de que só extremistas poderiam ser contra a presença do exército alemão no Afeganistão, que a imprensa alemã realmente ficou surpresa com o que aconteceu em 2021, quando as tropas ocidentais se retiraram. Então, isso realmente tem consequências, o próprio enquadramento que se apresenta. Talvez mais um último exemplo, porque isso também acontece com muita frequência. Reportagens sobre protestos em países amigos da Alemanha geralmente aparecem sempre sob a perspectiva de como o governo local lida com esses manifestantes da forma mais elegante e tranquila possível. E sempre se enfatiza a violência dos manifestantes, como no caso dos coletes amarelos na França. Já em protestos em países que a política externa alemã classifica como problemáticos, a situação é bem diferente. No Irã, em Hong Kong, na Venezuela, as reivindicações dos manifestantes, e geralmente sem maiores questionamentos, são consideradas totalmente legítimas. E, ao contrário, destaca-se a violência da polícia, do regime. Esse é o enquadramento em sua importância. E esse enquadramento é incrivelmente importante. Às vezes eu simplesmente me pergunto como é possível que jornalistas imponham enquadramentos tão óbvios. Isso me faz lembrar do último exemplo que você mencionou, também sobre a Geórgia, recentemente. Protestos. E a cobertura alemã, até mesmo em inglês, na Deutsche Welle, que é um canal alemão, a DW em inglês, lá foi dito como as pessoas protestavam pacificamente e como a polícia agia de forma violenta, enquanto mostravam imagens desses manifestantes lançando foguetes, ou seja, fogos de artifício, contra o prédio do parlamento. Imagine se isso tivesse acontecido na Alemanha. Os mesmos meios de comunicação teriam gritado que forças antidemocráticas estavam tentando invadir o Bundestag. Como esse duplo padrão surge? Desculpe, isso nos afasta um pouco das narrativas, mas você consegue explicar esse duplo padrão? Sim, aliás, o que você disse é um método maravilhoso para verificar muitas das notícias.
a técnica da contraprova. Basta imaginar o que aconteceria se isso acontecesse aqui, ou o que aconteceria se um jornalista afegão relatasse algo assim. Como se pode explicar isso? Em primeiro lugar, eu responderia que jornalistas também são cidadãos. Eles veem o que acontece no mundo quase que naturalmente a partir de uma perspectiva nacional e olham para o mundo exatamente da forma como, em linhas gerais, já se sabe que o mundo está dividido entre amigos e inimigos. Vamos falar mais sobre isso depois, mas essa seria, na minha opinião, a resposta geral para essa questão. E aí nem se percebe que 1 minuto antes se argumentou e relatou de forma completamente diferente sobre outro país. Isso é um fenômeno interessante, uma espécie de esquizofrenia política. Uma falta de reconhecimento do próprio enquadramento. Ou seja, as pessoas não percebem como seu enquadramento pode ser identificado. E então chegamos ao terceiro termo, narrativa. Em que medida uma narrativa é diferente do enquadramento? Acho que ela vai ficando cada vez maior. Exatamente, isso poderia ser rotulado da mesma forma. Uma narrativa é, na verdade, a interpretação de um evento, de uma situação maior, que conseguiu se estabelecer, por assim dizer, na memória coletiva de uma população, de modo que pode ser facilmente recuperada e utilizada posteriormente em argumentos próprios. Vemos isso atualmente de forma intensa aqui na Alemanha com a narrativa dessa guerra de agressão sem motivo de Putin na Ucrânia. Essa narrativa, de certa forma, abstrai tudo o que foi o histórico anterior, todos os conflitos que os dois adversários, Rússia e Ucrânia, já tinham há muito tempo, como a OTAN entrou nisso, a expansão para o leste da OTAN e tudo mais. Isso foi bem sucedido, isso foi consolidado na Alemanha nos últimos 3 anos. E hoje pode-se recorrer a isso para justificar por que é necessário um novo aumento significativo dos armamentos. Um rearmamento massivo contra um Putin agressivo, a reintrodução do serviço militar obrigatório e assim por diante. Ou seja, pode-se recorrer a uma interpretação que se fixou na memória coletiva. Isso é uma narrativa. E elas são super valiosas. A Alemanha ajudou a proteger o Afeganistão, libertar a Líbia, evitar mais genocídios na Iugoslávia. Essas narrativas, não é? Certo, sim. Quão precária você vê atualmente a situação ou o estado do cenário midiático alemão, no sentido de altamente tendencioso é a palavra que se pode usar aqui. Ou seja, que sempre tenta não informar um público leitor, mas direcionar um público leitor e ouvinte. Em uma escala de 1 a 10, onde estamos em relação à cobertura direcionada? Essa é uma pergunta difícil. Quantificar isso eu realmente não sei. Talvez em 7 ou eu não sei. Eu também teria dito isso, e concordaria com isso. Sim, é intenso. Sim, então. O estreitamento do chamado corredor de opinião, como sempre se diz, é realmente perceptível de forma massiva na Alemanha, no mais tardar desde a guerra na Ucrânia, na verdade até mesmo antes disso. Isso teve como consequência visível que pessoas antes bem-vindas no debate público, como Ulrike Gero, que você também entrevistou, Patrick Babe, ou ex-generais como Harald Kujat, Erich Wad, que eram convidados muito respeitados em debates, ou o especialista em Oriente Médio Michael Luders, ou a ex-correspondente na Rússia, Gabriele Kroneschmaltz, foram, por assim dizer, de um dia para o outro, excluídos dos talk shows das emissoras de TV alemãs. Eles passaram a ter dificuldades para encontrar espaços para palestras públicas. Eles já não podiam mais publicar em todos os meios de comunicação, em alguns casos houve demissões em universidades e coisas do tipo. Ou seja, essas são realmente medidas nada insignificantes. E elas também devem servir de advertência para outros, digamos, dissidentes, que não queiram aderir à linha pública de interpretação. Eu não sei, talvez devêssemos dar aos ouvintes uma breve visão geral do panorama da mídia alemã. Isso pode ser interessante e não é algo que todos conhecem.
Então, na Alemanha, se resumirmos de forma geral, existem, em primeiro lugar, as editoras de jornais. São os grandes jornais diários de circulação nacional. Frankfurter Allgemeine, Süddeutsche, Die Welt, Handelsblatt, Bild-Zeitung e também há os regionais. Und es gibt die regionalen. Diese Verlage, das sind privatwirtschaftliche Unternehmen. Essas editoras são empresas privadas e, por um lado, querem simplesmente ganhar dinheiro com o negócio da informação. Esse é o primeiro ponto. O segundo é, como atuam no setor de informação, são reconhecidas como empresas de tendência. Isso significa que é reconhecido pelo Estado que os proprietários, os donos econômicos de um jornal, determinam a orientação política do jornal e, com isso, podem exercer influência política. Por exemplo, sendo economicamente liberais, pró-OTAN e assim por diante. Além disso, a figuração econômica entre as editoras naturalmente torna necessária a concentração. Atualmente, restam apenas algumas grandes editoras na Alemanha. Wenige große Verlage in Deutschland übrig geblieben. Das führt zu Rationalisierungen, auch in Redaktionen und für Journalisten. Isso leva a racionalizações, inclusive nas redações. E para os jornalistas isso significa há menos tempo para investigações. Daí surge a tendência de se orientar por coisas como comunicados de imprensa das empresas ou da política, ou pelas notícias das agências. E, de forma geral, isso faz com que, e esse é um ponto importante, a cobertura sobre política e economia se torne uma cobertura para a política e a economia. Uma diferença pequena, mas contundente. E os contratos de trabalho cada vez mais precários, com cada vez menos jornalistas contratados em regime fixo, obviamente também tornam os profissionais mais suscetíveis à pressão das direções editoriais ou de instâncias ainda superiores. É isso. Sim, o Sr. Barb também enfatizou repetidamente em conversas que mesmo sem dar diretrizes editoriais a esses colaboradores freelancers, eles acabam percebendo quais artigos são comprados e quais não são. E então você vende o que pode ser vendido. E assim se consegue alinhar tudo. So ist es, genau. Exatamente, é isso mesmo. Agora, na Alemanha existe ainda, isso talvez seja um pouco específico, não existe em todo lugar, o sistema de radiodifusão pública. Aliás, isso inclui também a televisão. Só que na época era chamado assim porque ainda não existia televisão. Então, temos a primeira televisão alemã, a ARD, com as emissoras regionais, e a segunda televisão alemã, a ZDF. Essa é, na verdade, uma instituição que existe desde o pós-Segunda Guerra Mundial. Foi criada pelos aliados como... Isso é interessante, uma instituição independente do Estado inspirada na BBC inglesa. Ou seja, queria-se evitar que na Alemanha voltasse a existir algo como um instrumento de propaganda estatal do governo, como havia sido o caso do Reich. E a emissora pública, por isso, também não é financiada por impostos e, claro, também não é capitalista privada, mas sim financiada pelas taxas obrigatórias dos lares privados. Ou seja, todas as pessoas que têm rádio e televisão precisam financiar isso. Ela não está sob tanta pressão financeira quanto os meios de comunicação capitalistas privados. E agora uma diferença de conteúdo essencial. Ao contrário das editoras privadas, onde a preferência política dos proprietários pode prevalecer, a emissora pública é, na verdade, obrigada à objetividade. E ela deve representar de forma equilibrada o espectro político das opiniões na Alemanha. Mas, na prática, essa diretriz se parece um pouco com o que acabamos de discutir. Ou seja, os mecanismos de escolha de palavras, de enquadramento e de narrativas, naturalmente também estão presentes em todos esses lugares. Natürlich auch da überall zum Zug kommen und das auch in Deutschland ziemlich E também que nos programas de debate bastante populares na Alemanha sempre são convidadas as mesmas vozes da economia, política e cultura e, digamos, opiniões seriamente divergentes não têm espaço. Então, acho isso bastante interessante de ressaltar também para espectadores de países que talvez tenham ilusões sobre uma, digamos, esfera pública livre e democrática com liberdade de opinião e de imprensa garantida pelo Estado. Na Alemanha, isso é igualmente direcionado e limitado, provavelmente como nos seus países também. E sim, além disso, é claro que existem alguns jornais diários menores de esquerda e de direita,
algumas plataformas online, podcasts e coisas do tipo, que oferecem notícias alternativas, análises e também um pouco de crítica à mídia. Isso, em parte, tem bastante sucesso. Não é que não existam mídias alternativas e opiniões alternativas. Um problema que definitivamente temos, e isso não acontece só na Alemanha, mas também na Áustria e na Suíça, é que as grandes empresas de mídia, principalmente os grandes jornais e a mídia pública, muitas dessas discussões nem sequer trazem à tona ou já rotulam desde o início. E aqui há algo que gostaria de perguntar, pois existe uma palavra interessante em alemão. Os espectadores que ouvirão esta conversa depois em outros idiomas, é um pouco difícil de traduzir corretamente agora, mas em alemão essa palavra é Deutungshoheit, ou seja, o direito ou a soberania de quem narra de também poder fazer uma interpretação e conseguir impor essa interpretação. Eu pesquisei sobre isso, dá para entender bem. Isso só surgiu por volta dos anos 1990. Antes disso, não aparecia em livros da língua alemã. A palavra Deutungshoheit parece estar de alguma forma ligada ao nosso tempo. Era melhor antes? Era melhor na FA nos anos 60, 70 e 80? BRD, besser. Sim, então pode-se certamente constatar que, bem, primeiramente era muito pior. De forma alguma melhor. A era Adenauer e o início da Guerra Fria, e assim por diante, foram, é claro, um público igualmente conformado na Alemanha, como eu classificaria agora novamente. O movimento estudantil de 68, com sua crítica, mais uma vez, isto aqui na Alemanha ainda não é uma verdadeira democracia, aqui ainda reina praticamente o fascismo, e sua crítica à Guerra do Vietnã e à adesão da República Federal à OTAN trouxe certas questões para o debate público alemão e exigiu que fossem discutidas. E o movimento era tão amplo que, em algum momento, realmente não pôde mais ser reprimido. O movimento estudantil realmente tem o mérito de ter rompido inicialmente esse discurso formatado na RFA e algo como um pluralismo ao qual se passou a dar um certo valor a partir daí, ganhou impulso com o primeiro governo social-democrata, na época de Brandt, e assim por diante. Sim, então houve de fato, eu diria, um pluralismo permitido pelo Estado, uma discussão permitida do pró e contra, do ousar mais democracia e assim por diante, paralelamente sustentada por proibições profissionais, para que todos soubessem logo onde estavam os limites. Ou seja, isso não podia ir longe demais. Sim, e você acabou de dizer que nos anos 1090 surgiu essa questão da soberania da interpretação. Curiosamente, isso aconteceu após o colapso da União Soviética, após o fim da Guerra Fria, com a consciência de que o Ocidente havia vencido de forma inequívoca e que, com seu tipo de capitalismo e democracia, agora estava, por assim dizer, definitivamente no caminho justificado para o mundo. Sim, não era mais necessário reconhecer opiniões divergentes ou críticas. Isso é praticamente o fim do discurso. Nesse ponto, se considera estar com a razão, inclusive no que diz respeito à soberania da interpretação. Então, na Alemanha, eu diria que a primeira ruptura real nessa questão ocorreu em 2013 e 2014 com o Euromaidan. Naquela época, houve protestos tão massivos da população contra a cobertura realmente tendenciosa e muito hostil à Rússia, que pela primeira vez, o Conselho de Programação, que é um órgão interno de controle dentro da mídia pública, emitiu advertências sobre a cobertura. Isso nunca tinha acontecido antes, foi praticamente inédito. E isso levou até ao termo imprensa mentirosa. E aí a mídia pública realmente enfrentou um certo problema, né? Pois poderia perder sua autoridade interpretativa. Se forem vistas dessa forma por partes relativamente grandes da população, se não forem mais acreditadas, suas notícias perdem, de certa forma, a credibilidade. E então, é claro, elas também não conseguem mais transmitir as narrativas desejadas para a população como gostariam. Isso foi um problema sério. Das war ein ernsthaftes Problem.
Mas nos últimos anos, vimos mais como esse fenômeno voltou a crescer. Ou seja, essa questão de um enquadramento agora imposto. E nem precisa ser sobre a guerra na Ucrânia. Penso também em todo o período da pandemia, em como a mídia na Alemanha, mas também na Suíça e na Áustria, pressionou fortemente para que uma certa interpretação do que estava acontecendo naquele momento fosse aceita como verdade. E quem não fazia isso passava a ser considerado parte do problema. Como você vê isso entre 2014 e agora? Esse movimento de resistência ficou mais forte ou foi a repressão que aumentou? Então, a mídia realmente viu isso como um problema, mas reagiu de uma maneira peculiar, ou seja, ofendida. Não foi algo que os levou a uma reflexão autocrítica ou algo assim, não. Esse período também fez com que alguns jornalistas da ARD e da ZDF realmente saíssem naquela época. Pessoas que, de certa forma, levavam a sério o ethos jornalístico, saíram, como Patrick Bart e também Klingenkammer, Breutigan, etc., Reinhard Lauterbach, que agora está no Jungwelt. Todos esses são casos de pessoas que disseram essa parcialidade, em verdade, eu não vou mais apoiar. Mas aqueles que ficaram, eles acreditam que essa é, na verdade, uma crítica injusta contra eles e que merecem a confiança da população. E tentam restabelecer essa confiança com coisas como checagem de fatos, demonstrando que em outros lugares nas redes sociais estão sendo espalhadas inverdades e que só eles são dignos de confiança, e assim por diante. E agora que você mencionou o coronavírus, o governo inicialmente teve o problema de que, para as medidas planejadas contra a Covid, era realmente necessário o apoio da população. Ou seja, aceitar esse tipo de restrição. Era permitido trabalhar, mas contatos privados eram considerados prejudiciais, o que por si só já era totalmente contraditório. Máscaras não serviam para nada, mas passaram a servir a partir do momento em que estavam disponíveis. Agora todos precisam se vacinar, porque as vacinas estão disponíveis e não temos outra estratégia. Portanto, esse tipo de medida precisa ser comunicado à população, porque só pode funcionar se todos realmente apoiarem. Isso levou a uma agitação tão massiva por parte da mídia. De certa forma, isso foi necessário e eles realmente fizeram isso, de modo que todos perceberam. Acho que esse foi o ponto. Uma política contraditória em si mesma agora é transmitida ao público por meio de debates 24 horas por dia, 7 dias por semana. E qualquer um que ousa sequer fazer uma pergunta já é imediatamente considerado negacionista ou algo assim. Isso foi realmente um procedimento totalitário. Das war ein wirklich totalitäres Verfahren. Nehmen Sie das auch als ein Teil der Você também percebe isso como parte, não da estratégia, mas da lógica desse processo. Porque me chama a atenção, como um padrão, que isso também se repete agora na guerra da Ucrânia, ou em parte em Israel e Palestina, que essa política que está sendo buscada contém, em parte, pontos contraditórios em seu conteúdo, que se contradizem e que depois também são reproduzidos pela mídia. No caso do coronavírus, isso foi extremamente evidente, pois foi dito oficialmente pelo lado político, em inglês, ninguém está seguro até que todos estejam seguros. E isso se referia às máscaras, mas depois também à vacinação. Ou seja, todos precisam se vacinar para que todos estejam protegidos de todos. Se apenas uma pessoa se vacinar, ela ainda está em perigo. Ou seja, a sociedade ainda está em perigo. Isso é uma contradição em si, pois a vacinação deveria proteger a pessoa vacinada. Portanto, não deveria mais importar o que os outros fazem. E isso foi repetidamente debatido pela mídia. E na guerra da Ucrânia vemos agora como ao mesmo tempo é afirmado, ou por muito tempo, por 2 anos e meio foi afirmado, que a Rússia é o maior perigo para a Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Mas a Rússia também é super fraca. Ou seja, a Rússia não consegue nada. A Rússia está perdendo. Nós estamos ganhando. Já está quase tudo certo para nós. E é preciso acreditar nas duas coisas. Mas não se pode acreditar nas duas ao mesmo tempo. E se você duvida de uma dessas crenças, você fica à margem.
Isso faz parte da lógica de como essas narrativas funcionam? Der Logik, wie diese Narrative funktionieren? Ja, unbedingt. Sim, com certeza. O que se tenta, de fato, é criar uma irrefutabilidade das posições apresentadas. E isso significa agora na guerra da Ucrânia. Primeiro, Putin está errado. E segundo, ele também é militarmente mal sucedido. São dois critérios que se apresentam juntos, a partir da necessidade de justificar a própria posição e prometer à população que teremos sucesso. O fato de que esses dois critérios não combinam é, por assim dizer, um subproblema lógico sobre o qual se passa elegantemente por cima e, de fato, até hoje se consegue manter ambos. E sim, isso é, em princípio, interessante. E, claro, é um dos pontos em que realmente se pode recomendar ao público. Por favor, pessoal, ativem simplesmente o seu pensamento lógico. Bitte, Leute, schaltet einfach euer logisches Denken ein. Manchmal hat man ja bei der, sagen wir mal, Às vezes, ao verificar declarações feitas pela mídia, temos o problema de não ter conhecimento prévio suficiente. Não consigo realmente julgar, porque sei muito pouco sobre o país, a história, certas constelações de interesses geoestratégicos e assim por diante. Mas essas coisas que você mencionou agora são realmente casos em que o pensamento lógico ajuda. Em que se pode dizer, espera aí, tem algo errado. Se me contam as duas versões, isso simplesmente é impossível. Então toda a narrativa, toda a intenção está errada. É aí que preciso ficar atento e investigar. Esse é um ponto muito importante. E se o público fizesse isso, já estaríamos muito mais avançados. Aber es ist perfide, also diese Spielchen mit... Sim, mas é perverso. Esses joguinhos com e também com a capacidade de compreensão e o pensamento das pessoas. Eu acho isso relativamente perverso, exigir que certas coisas sejam simplesmente acreditadas, mesmo que sejam contraditórias. Isso me leva a outro ponto. Como é que a mídia consegue fazer com que um bom número de pessoas não queira mais comparar o igual com o igual, ou seja, não consiga mais equiparar as coisas? Zu vergleichen mag, gleichstellen kann. Mir fällt hier ein, wie zum Beispiel immer wieder Israel... Me vem à mente, como por exemplo, o uso da força por Israel é repetidamente apresentado como legítimo e, no geral, aceitável, enquanto qualquer tipo de uso da força pelo lado palestino, não apenas pelo Hamas, mas também por outros grupos no passado, é sempre radicalmente retratado como terrorismo e como crime contra a humanidade. E que muitas pessoas aqui também perdem a possibilidade de dizer, espera aí, ambos os lados usam a força. Por que não se pode comparar isso? Porque na Alemanha, só de dizer isso já é praticamente considerado um crime atualmente. Se alguém disser, não, o Hamas tem direito à autodefesa. Quem disser isso pode ter problemas hoje na Alemanha. Der kann heute in Deutschland Schwierigkeiten kriegen. Das stimmt. Das ist auch wirklich festzuhalten. É verdade. Então, é realmente importante ressaltar que a pressão para impor essa soberania de interpretação é realmente enorme. Mas mesmo assim, não se pode dizer que isso seja apenas mérito dos meios de comunicação. Precisamos realmente olhar também para o público. Pode ser que a mídia use esses métodos manipulativos, né? Ou seja, exatamente como você descreveu, eles agem. E claro, a mídia quer influenciar o público no sentido dessa cobertura direcionada na interpretação do mundo sob a ótica alemã. Mas ainda assim, é importante destacar, para que isso funcione, o público também precisa estar de certa forma disposto a acreditar nisso. Ou seja, a manchete mais chamativa ou a imagem mais emocionalmente tocante, tudo isso precisa ser percebido, pensado e considerado confiável, plausível ou algo assim pelo cérebro de um consumidor de mídia. A comunicação de um emissor, que nesse caso são os meios de comunicação, com o receptor, ou seja, o público, não funciona de outra forma. E já se percebe. Confiar, acreditar nos meios de comunicação é algo diferente da disposição de questionar as notícias diárias e de colocá-las em dúvida com operações mentais simples, como acabamos de fazer. Você disse muito corretamente. Se no minuto 1 alguém é considerado terrorista por causa de seus meios violentos e, no minuto 2, os mesmos meios e, em forma ainda mais intensa, são vistos como uma reação legítima no caso de Israel ou como oposição justificada no caso da Síria, então, do ponto de vista lógico, isso é absurdo.
logisch betrachtet gaga. So, und wenn aber jetzt so ein Mitdenken und Bezweifeln von E se agora esse tipo de reflexão e questionamento por parte do público não acontece, então é preciso constatar que o público também não está simplesmente em busca de informação ou de notícias verdadeiras, mas que o público traz consigo uma disposição fundamental de ouvir as notícias sobre o mundo a partir de uma perspectiva nacional e, por isso, de certa forma, renuncia voluntariamente às suas ainda que limitadas, possibilidades de verificação e crítica. Isso também fica evidente pelo fato de existirem portais críticos à mídia ou reportagens alternativas. No entanto, apesar de toda a crítica à mídia, eles continuam sendo, por assim dizer, outsiders no discurso nacional. E qualquer um que esteja insatisfeito com a cobertura dos grandes meios de comunicação poderia encontrá-los. Berichterstattung der Leitmedien könnte die finden. Haben Sie denn das Gefühl, dass die deutsche Zuhörer... Você tem a sensação de que o público alemão, a audiência alemã, simplesmente não é crítico o suficiente em relação às informações que lhes são apresentadas? Ou seja, é um problema nacional na Alemanha que se exerce pouca crítica? In Deutschland, dass Kritik zu wenig geübt wird. Sicher, auf jeden Fall. Aber ich glaube nicht, dass Com certeza, sem dúvida. Mas eu não acho que isso esteja restrito apenas à Alemanha, por assim dizer. Com certeza são reflexões que também se aplicam a outros países, a outras populações. Então, isso é realmente um fenômeno interessante, a postura dos consumidores de mídia. Eu realmente acho, se pensarmos no manufacturing consent do Chomsky, que esse é um ponto que faltou lá. Por isso, chamo novamente a atenção para o meu livro. Eu acredito que igualmente encontrei e analisei um ponto importante, que ainda é necessário para ser assim para as teorias críticas mídia, concepções de manipulação e assim por diante. Sim, e o livro, para todos, chama-se Mídia e Poder, se não me engano. Claro, eu faço questão de mostrar novamente. Meinung auf den Weg in die Kriegstüchtigkeit und ich entschuldige mich. Normalerweise stelle ich die Bücher am Anfang immer vor, aber ich habe das jetzt aus irgendeinem Grund weggelassen. A mídia molda opiniões, a caminho da prontidão para a guerra. Você passou muitos anos trabalhando nisso, inclusive em sua pesquisa. Como a China está sendo retratada atualmente pela mídia alemã? No momento, na verdade, predominantemente negativa. Se olharmos um pouco para trás, podemos dizer que nem sempre foi assim. Houve, de fato, uma representação ambivalente. Durante um bom tempo, também foram reconhecidos os sucessos da China, ou seja, seu enorme desenvolvimento, os avanços tecnológicos de ponta atualmente, o desempenho dos alunos chineses no PISA, e tudo isso era relatado de forma impressionada. E isso já era interessante, porque o que analistas leitores daquela época? Bem, isso foi dito de forma bastante banal. O sucesso da China em áreas nomeadamente dinheiro e poder, que normalmente são atribuídas a si mesma aqui na Alemanha. E desse ponto de vista, foi interessante que esse país na Ásia de repente tenha tido sucesso nessas áreas. Mas hoje as reportagens são claramente sob o tom de a China representa uma ameaça. Eu até fiz uma breve lista de publicações todas dos últimos 20 anos. China, uma potência mundial, retorna. Desafio China, tascamente China, rivais globais. Ascensão intante da China e a impotência do Ocidente. O choque da China, a dança do dragão, a ascensão da China como potência mundial e o que isso significa para nós, o avanço da China sobre o Ocidente, conquista silenciosa, fim da ilusão sobre a China, a nova rota da seda suja. Ou seja, realmente se percebe, é uma série interminável com a mesma questão de fundo, que é o que essa nova China significa para a Alemanha e seu sucesso no mercado mundial e na concorrência entre estados. E considera-se, ou seja, que essa é a questão central, aqui obviamente como um ponto de vista totalmente natural ao se estudar um país. Isso já é interessante. Não, por favor, Edzard.
Então, isso é especialmente interessante por esse motivo. Eu mesmo venho do movimento do Terceiro Mundo nos anos 70, e, naquela época, havia a ideia frequentemente propagada dos países em desenvolvimento. Ou seja, era assim: esses estados recém-libertados do colonialismo deveriam agora se desenvolver com o apoio das nações ocidentais e então alcançar o mesmo nível econômico e político. E agora temos um país que basicamente conseguiu exatamente esse programa. Na verdade, é o único país que alcançou avanços econômicos e políticos que hoje está em pé de igualdade com as nações ocidentais estabelecidas. E podemos ver como esse país está sendo tratado agora. De forma alguma, com entusiasmo, aplausos, ou com um sim, bravo, vocês são um modelo pioneiro para os países do sul global, ou algo do tipo. Isso é interessante. Claro que os países ocidentais não esperavam por isso. A previsão que isso acontecesse, que enforteceu quanto os anos 80, incentivaram os capitais a investir na China. Esse é o motivo. A China é, por assim dizer, o maior e mais estrondoso tapa na cara da ideia de Francis Fukuyama, da concepção liberal do fim da história. Ele nunca quis dizer com isso que a história, de modo geral, acabaria. O que ele quis dizer é que agora está claro qual modelo de sociedade funciona e quais não funcionam. E nós, no Ocidente, Europa, América, Japão, ou seja, os países capitalistas, democracias liberais, provamos que somos capazes de sobreviver. Os outros, e principalmente o sistema comunista, seriam inviáveis. E por isso todos iríamos agora rumo a esse futuro liberal. E a China desmentiu isso como a maior mentira. Isso também é um elemento do que no momento é percebido na Europa, e principalmente na Alemanha, como uma ameaça. O fato de não termos mais o único sistema possível e funcional, mas agora existirem modelos alternativos. Ou já estou indo longe demais na minha interpretação? Sim, a China, na verdade, já não é mais percebida como um país socialista ou comunista nesse sentido. Aliás, eu também não diria isso, mas ela é vista como um Estado autoritário. E a afirmação é que, como esse Estado autoritário e agora uma economia de sucesso mundial, ela é uma concorrente sistêmica. Existe, de fato, a ideia de que a China quer impor ao resto do mundo sua forma de governar, de administrar o Estado, e que, por isso, representa a ameaça à democracia longe. Acho isso muito interessante, porque a China sempre diz que o princípio fundamental é não intervir em outros estados. Ou seja, os únicos países que insistem em impor seu próprio modelo aos outros e até exigem mudanças sob ameaça de violência são a Europa e os Estados Unidos. Essa projeção é realmente curiosa, não é? Sim, às vezes também penso assim. Ou seja, é evidente que não se pode pensar de outra forma sobre outros países senão da maneira como se lida com o resto do mundo. E se atribui isso como sendo necessariamente o interesse e a estratégia deles. Enquanto a China já declarou milhares de vezes que seu sistema de governo é o seu sistema de governo, que corresponde às suas necessidades e que não tem nenhum interesse, nem faz nenhum esforço para impor isso a ninguém no mundo. Diferentemente, de fato, da democracia liberal ocidental, que aqui no Ocidente é considerada a única forma possível de governar e, de certa forma, é identificada com o direito internacional e os direitos humanos, exigindo, por isso, que todos se submetam a ela. E, quando algo é diferente com eles, isso é descrito como um déficit, como um desvio do que é considerado válido. Sim, e algo como o que estamos discutindo aqui não é obviamente uma sutileza acadêmica.
as acusações feitas contra os chineses, vocês não têm partidos, não têm concorrência partidária, não têm um parlamento livremente eleito e assim por diante. Isso não é uma sutileza acadêmica. Isso é realmente o título sob o qual, por assim dizer, a próxima guerra mundial deve ser travada. Foi assim que os Estados Unidos anunciaram. E aqui na Europa, na opinião pública alemã, isso é praticamente seguido à risca. In der deutschen Öffentlichkeit regelrecht an. Isso me leva à questão da criação de imagens de inimigos. Em inglês, esse discurso é chamado de China Threat, ou seja, a ameaça que vem da China, que também é amplamente adotada na Europa. Embora para a Europa e para a Alemanha isso faça ainda menos sentido, porque a China está realmente muito longe. Consigo entender um pouco mais os Estados Unidos, que veem a China do outro lado do Pacífico. Mas para a Alemanha, é preciso procurar muito para encontrar uma situação em que a China afete de alguma forma os interesses alemães, a não ser pelo comércio, que sempre envolve reciprocidade. Mas essa geração de inimigos que está acontecendo também é objeto de pesquisa, por exemplo, do Dr. Jonas Tögl, que escreveu um livro sobre a guerra cognitiva da OTAN, um livro muito interessante. A OTAN diz oficialmente, sim, guerra cognitiva é algo que fazemos, tanto externamente, ou seja, contra outras populações, quanto internamente, porque também precisamos influenciar nossa própria população. Isso é então vendido sob o termo resiliência, ou seja, proteger a própria população contra narrativas ruins e negativas vindas do exterior. Mas é claramente tratado como guerra cognitiva. Você vê no contexto da China esforços oficiais ou semi-oficiais para criar claramente uma imagem de inimigo na Alemanha. Ein Feindbild in Deutschland zu schüren. Ja, also, eigentlich hätte ich jetzt geantwortet. Sim, na verdade eu teria respondido agora. Os jornalistas alemães, na verdade, nem precisam de instruções vindas de cima ou da OTAN ou algo assim. Eles já fazem isso por seu próprio interesse nacional. E, aliás, pode-se ver, você disse que a China está incrivelmente longe, mas é claro que os interesses alemães são globais. Isso é bastante óbvio. A Alemanha se vê claramente como uma potência econômica e política que é afetada por tudo o que acontece neste planeta. Suas definições de interesse são tão abrangentes assim. Realmente ocorrem ondas de acusações em forma de campanhas contra a China, que por um lado dizem respeito à sua economia expansiva, no momento carros elétricos inundam os mercados europeus, esse é um dos temas, e por outro lado a sua repressão política. Ela age com violência estatal contra, digamos, os estudantes de Hong Kong, os uigures, os tibetanos e assim por diante. Ele age de forma neocolonial no sul global e assim por diante. São realmente projetos em forma de campanha, ondas que percorrem a Alemanha. E claro, concordo com você. Algo como a afirmação de que está sendo cometido um genocídio contra os uigures realmente veio das altas esferas do governo dos Estados Unidos e foi de fato ancorado em todos os setores da mídia ocidental, sendo assim adotado e apoiado. Então, isso pode ser claramente constatado. Caso contrário, eu diria que, em primeiro lugar, os jornalistas têm seus próprios interesses e, em segundo lugar, são criativos o suficiente para criar seus próprios momentos de construção de inimigos. Isso é o que chamamos de cobertura seletiva. Minimizamos o lado positivo e maximizamos o negativo. Os padrões duplos, quando nós fazemos algo, é diferente do que quando a China faz. Ou também interpretações maliciosas. Se lá há corrupção, violência policial ou censura, então isso faz parte do sistema. Se isso acontece aqui, então é uma exceção, um desvio do que realmente vale e assim por diante. Todos esses aspectos eles dominam de forma bastante profissional e fazem isso por interesse próprio. Mas, é claro, também existe essa lei de desinformação da OTAN. E alguém que escreve algo diferente em relação às narrativas principais desejadas já não é mais considerado alguém que divulga informação, mas sim um desinformador. Isso já está tudo definido hoje em dia.
Você pode esclarecer isso rapidamente? Eu estava ciente disso. É uma lei sobre desinformação na Alemanha ou uma regulamentação que vem da OTAN? Kam ursprünglich aus der NATO und wurde Nós viemos originalmente da OTAN e isso foi realmente levantado quando se tratava, na época, de consolidar essa interpretação dos acontecimentos envolvendo Navalny na mídia alemã ou europeia. Portanto, isso veio da OTAN, mas depois foi realmente adotado pela UE e atualmente já tem o caráter de uma lei. Existe a acusação de desinformação e na Alemanha agora também a acusação de deslegitimação do Estado alemão. Assim, críticas ou opiniões divergentes em narrativas de relevância nacional podem de fato ser punidas nesse sentido. kann tatsächlich in dem Sinn geahndet werden. Deslegitimação do Estado. Há quanto tempo isso já faz parte do Código Penal na Alemanha? Ich weiß gar nicht, ob es schon Bestandteil des Strafgesetzbuches Eu nem ist. sei se isso já faz parte do Código Penal. Quem levantou essa questão foi a última ministra do Interior, Nancy Faeser. Eu mesmo teria que verificar novamente como isso está estabelecido na lei. Gesetzlich verankert ist. Mas também constatamos, em última análise, que a Alemanha está caminhando para criar mais regulações, a fim de categorizar os fluxos de informação e também impedir definitivamente fluxos de informação indesejados. Já é assim no momento, não é? Unbedingt, also das ist tatsächlich Com certeza. eine ziemlich Na verdade, trata-se de uma situação de informação bastante controlada, para usar um eufemismo. E isso, naturalmente, faz com que a população na Alemanha realmente não esteja mais devidamente informada sobre o estado das coisas no mundo, sobre os conflitos, as guerras, as negociações e assim por diante. Isso pode ser realmente constatado dessa forma. festhalten. Und Isso é, para mim, extremamente preocupante. Pensamento tutelado. Não pode ser verdade que estamos caindo nisso de novo. oder weder die deutschen Medien noch die deutsche Regierung, ne, sehen da auch nur den allergeringsten Widerspruch dazu, dass man Aliás, gegenüber den nem a mídia alemã, nem o governo alemão veem a menor contradição em levantar bem alto a bandeira da liberdade de opinião e de imprensa em relação aos países que consideram problemáticos. China, Rússia, Irã e assim por diante, Coreia do Norte. Para eles, isso não é nenhuma contradição. E também é interessante que a população na Alemanha pense de forma bastante semelhante. Também não há nenhum protesto das massas quando tudo isso é implementado agora. Aufschrei, wenn all das jetzt durchgesetzt wird. Só posso explicar isso pelo fato de que uma boa parte da população, e não só na Alemanha, mas na Europa em geral, quer ser protegida de informações que não gosta de ouvir. Dr. Gilman, isso foi muito interessante. Para as pessoas que quiserem encontrar seus livros e seus textos, onde elas devem procurar na internet? Basta acessar meu site, renatedilman.de. Certo, vou colocar isso na descrição do vídeo. Por favor, pessoal, deem uma olhada nos livros da Sra. Gilman. Dr. Renate Gilman, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Ich danke für die Agradeço pelo convite, achei que foi uma conversa muito interessante. Gespräch. Obrigada. Danke.